Olá, seja muito bem-vindo à nossa videoaula sobre como fazer jornalismo na era das fake news. Você acompanhou a nossa sequência de materiais e você teve acesso ao nosso checklist para saber se a sua empresa está preparada ou não para lidar com boatos nas redes sociais. Hoje, nessa nossa aula, a gente vai falar sobre temas fundamentais que fazem parte agora do trabalho de um jornalista digital. A primeira coisa que a gente vai falar na aula de hoje é sobre as etapas de checagem e o que é, afinal, fazer fact-checking na era digital. Nós sabemos que fact-checking, tradicionalmente no jornalismo impresso, compreendia o processo de checagem de dados e cruzamento de um dado com outro dado, cruzamento da palavra de uma fonte com a palavra de outra fonte. Mas a gente sabe que com a era digital e a pressa e a redução do tamanho das equipes, cada vez mais as pessoas têm deixado de checar e apurar a informação quando essa apuração é feita apenas com uma fonte, com um instituto de pesquisa. E é nesse momento que a gente passa por uma viralização de boatos, fake news, viralizam informações incorretas, dados que nunca existiram, dados que não foram emitidos por uma instituição oficial. Então, pessoal, nessa aula gratuita, a gente vai falar sobre quais são as etapas da checagem, como que você, saindo dessa aula, vai ser um jornalista digital mais apto para não cometer erros, não compartilhar informações incorretas. Você, enquanto assessor, vai estar capacitado para prevenir o nome do seu cliente, a sua marca, contra um boato e contra uma fake news. Então, vamos lá. O primeiro passo para a checagem de dados é você analisar de onde essa informação veio. Essa informação, ela é apenas uma opinião, ela foi divulgada em um relatório pertencente ao material de divulgação de um instituto oficial, de uma fonte confiável, né? Então, assim, de onde partiu essa informação? Qual é a origem desse dado? E uma das formas para você checar a origem de um dado é saber se ele foi compartilhado por outros canais e em que canais foi feito esse compartilhamento. Porque se você faz uma busca reversa por uma notícia e essa notícia está sendo apenas compartilhada em sites sensacionalistas, isso já é um indicativo de uma informação de má procedência. Então, o primeiro passo para a checagem da informação é verificar em que canal, de onde partiu esse dado. Uma segunda dica que eu trago para vocês no meu checklist de fact-checking é saber quem está presente nessa informação. É um especialista que faz parte dessa matéria? Essa matéria traz apenas opinião? Ela traz dados científicos embasados? Ela traz números fidedignos ao que foi divulgado por esse órgão de pesquisa que a gente checou no passo número 1? Um terceiro elemento também que eu gosto muito de analisar é a estrutura dessa notícia, é a estrutura desse conteúdo. Esse conteúdo tem erros de português, esse conteúdo tem um tom de voz sensacionalista, há erros de grafia, fontes não são citadas, ou seja, as informações estão soltas, há uso de letras garrafais, ou seja, letras em caixa alta para chamar a atenção do leitor. Esses 3 pontos a gente fala da estrutura da notícia, então de onde partiu essa informação, quem divulgou esse dado e também como é que é a linguagem dessa notícia. Tem fontes, tem dados confiáveis, tem erros de português, foi compartilhada por outros canais. Outro aspecto também que a gente fala em fact-checking digital é em relação à imagem e arquitetura da informação. As notícias falsas, elas não estão apenas em texto. Cada vez mais a gente tem fake news no formato de fotos que foram manipuladas e também no formato de vídeos que foram editados para simular que uma fala é de uma pessoa, de uma personalidade e não de outra. Isso é o que a gente chama mais atualmente de deepfake. Deepfake é quando a inteligência artificial, ela é utilizada para fazer uma simulação, por exemplo, em um rosto, e vai parecer que esse rosto dessa pessoa está dizendo uma coisa, mas na verdade tudo isso é falso. Esse é o nível mais alto de fake news que a gente tem, que é o uso da inteligência artificial para a simulação de movimentos faciais, a atribuição de falas de um perfil ao outro. Então, quando a gente fala de detecção de fake news em imagem, a gente vai utilizar algumas ferramentas como o TinEye,
que é uma ferramenta que eu coloco ali uma imagem e aí, por esse mecanismo de busca, eu sei quando foi a primeira vez que aquela imagem foi divulgada na internet, ou seja, eu não corro o risco de divulgar uma imagem que eu peguei sem autoria e colocar em uma notícia como se ela fosse de um momento histórico e colocar numa notícia fora do seu contexto original. Isso acontece muito, né? Você pega uma foto solta na internet, não sabe onde ela foi publicada, e aí você acaba cometendo um erro achando que isso faz parte de uma notícia e isso não faz. Então, o TinEye é uma ferramenta para checagem de informações falsas em imagem, né? Então, esse é um segundo momento da checagem de dados. Outros aspectos também que a gente precisa estar muito atento na era digital, que é o que a gente está falando aqui nessa nossa aula, é as ferramentas de monitoramento. Se hoje a sua marca, a sua agência não possui nenhuma ferramenta para saber onde a sua marca está sendo citada, se tem algum perfil influente fazendo uma menção negativa, um comentário negativo à sua marca, ao seu produto, ao seu serviço, isso é tão importante quanto essa capacidade de fazer fact-checking. Então, ferramentas de monitoramento como o BuzzMonitor, que é uma ferramenta que nos traz a possibilidade de fazer acompanhamento de hashtags em tempo real, saber que influenciador está falando sobre o nosso produto e o nosso serviço, nos permite saber também quem são os perfis mais influentes sobre determinado nicho, sobre determinado tema, nos permite cadastrar alerta para toda vez que a nossa marca, nosso produto for citado, a gente ser notificado em primeira mão. Essa ferramenta de cadastro de alertas pré-crises é fundamental para a marca detectar os sinais iniciais de um boato e impedir a sua viralização. Então, além dos conceitos de fact-checking, é muito importante que você, jornalista digital, também saiba ferramentas de detecção de fake news em vídeo, que você também use, domine e abuse das ferramentas de monitoramento sobre a sua marca e que você tenha na sua empresa essa cultura de checagem, essa cultura de dados, essa preocupação com a sua imagem e com a sua reputação. Então, nessa videoaula, você pode entender um pouco mais dos desafios do jornalista digital, conhecer algumas dicas que eu trago para você com exclusividade das ferramentas que eu uso no meu trabalho de pesquisa e monitoramento para os meus clientes. Eu espero que você tenha gostado. O link de todas essas ferramentas vai estar aqui no rodapé da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Nos vemos em uma próxima aula. Até lá!